Minhas irmãs, a paz do Senhor seja com vocês, amém? Amém. Você que está aqui conosco, você que está nos vendo e ouvindo pela internet, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar esse evento nosso, o primeiro de muitos, amém? Amém. O primeiro de muitos em que nós vamos estar aprendendo, vamos estar ouvindo, vamos estar pensando e repensando nossa maneira de agir e de ser. E eu creio que será uma bênção para todas vocês. E vai ser uma bênção para mim também. Amém? Eu quero pedir a você que você fique de pé. Nós vamos orar. Você aí que está nos vendo e ouvindo pela internet, também você pode fechar os seus olhos. Nós vamos pedir a Deus, ao nosso Deus, aquele que nos criou, que Ele se faça presente no nosso meio hoje, que grandes coisas sejam feitas no nosso meio. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela chance e pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui e de nós aprendermos um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor fez em nós. A Tua palavra fala que o Senhor nos criou, a Tua palavra fala que o Senhor com suas mãos, o Senhor nos moldou do barro da terra. Isso significa que o Senhor criou-nos com sentimentos, com emoções, com temperamentos, que é o que nós iremos abordar hoje. Então, ó Deus, o que nós te pedimos é que a Tua graça, a Tua bênção, o Teu amor estejam conosco aqui e que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos saudar o nosso Deus com uma salva de palmas, amém? Porque Ele é digno de receber. Aleluia. Aleluia. Quero chamar então agora a palestrante dessa tarde e noite. Você pode se sentar. Vamos orar por ela. Vamos, estenda suas mãos e peça a Deus para que Deus a utilize poderosamente nessa tarde, tá bem? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida da Tua filha, a quem o Senhor deu conhecimento e discernimento sobre todas estas coisas. O que nós te pedimos agora, ó Deus, é que o Senhor venha usá-la poderosamente. Que não seja ela a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo. E que todos nós saiamos daqui hoje edificados. Nós te pedimos isso e já te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Olá a todos. Eu sei que vocês já me conhecem, mas eu vou me apresentar para a internet. Meu nome é Adriane Schettini, sou casada com o pastor Rogério. Quer dizer, eu sou casada com o Rogério, que é pastor. Mãe do Tiago, serva de Deus, filha de Deus. E pela graça e misericórdia do Senhor, que Ele que proporcionou, sou formada em psicologia. E a ideia e a motivação desse encontro é porque o Deus quer nos ver cada dia mais vivendo uma vida plena, tendo o caráter dele, sendo transformados por Ele. E aquilo que a queda do homem trouxe de ruim, Deus está nos dando esse tempo na Terra para que Ele vá trabalhando. Então, essa foi a ideia da gente falar de uma coisa psicológica, porém, o que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia nos mostra em relação aos nossos temperamentos que fazem parte da nossa personalidade. Mas antes, para você que está em casa também, veja, o que vocês acham dessa foto? Alguém aí, uma pessoa para falar, lembra um provérbio. Pronto, já vou dar logo a dica. Lembra um provérbio. Um ditado brasileiro, pode-se dizer, mas existe em outras línguas, mas a ideia é a mesma. Pau que nasce torto, morre torto. Será que morre mesmo? Então vamos lá. De uma maneira mais simples, os temperamentos, eles, como eu falo, fazem parte da nossa personalidade. Nós nascemos com a nossa personalidade. Quem nos deu foi o Senhor, não foi ninguém. A personalidade não é adquirida no meio onde a gente vive. Deus escolheu um nascerem de um jeito, o outro nascerem do outro. Eu creio que Adão tinha sua personalidade e Eva tinha sua personalidade dada pelo Senhor, sem o lado ruim das nossas personalidades, sem o lado ruim daquilo. Depois da queda do homem,
o próprio temperamento da gente veio meio que contaminado por causa do peso do pecado. Então, eu só vou dar uma explicaçãozinha aqui sobre o que é personalidade, porque as pessoas têm assim, uma certa dificuldade de entender o que é personalidade, o que é caráter e o que é temperamento, tá? A personalidade de um indivíduo é formado pelo temperamento, que é também a parte genética, biológica e também a influência do meio, tá? Todos os aprendizados do meio que a pessoa tem, a partir da hora que ela nasce, fazem parte da personalidade. Mas nós temos uma base biológica dada pelo Senhor, que que a gente nasce com isso, ok? Já o caráter é um conjunto de traços da nossa índole. Já o caráter é um conjunto de traços ligado à nossa moral. Então, o caráter de uma pessoa é influenciado pela maneira que ele vive. Isso é certo. Só que as três coisas estão muito ligadas. O temperamento é uma parte da personalidade que influencia o meio e é influenciado pelo meio, que influencia o caráter e o caráter é influenciado pelo meio. Então, por isso que as pessoas têm muita dificuldade em separar o que é personalidade e o que não é. A única coisa que é inata é a personalidade junto que vem o temperamento embutido na nossa personalidade. Então, isso foi Deus que nos deu. O resto é o meio, a ação do meio em relação sobre as nossas vidas e como eu interajo com o meio. E é interessante a gente ver que a personalidade é algo único. Por mais que eu tenha um temperamento, é um exemplo, porque o meu temperamento não é fleumático, mas eu vou dar um exemplo. Eu posso ser fleumática, você que está em casa pode ser fleumático, mas eu vou agir de um jeito e a pessoa vai agir de outro, apesar de nós termos o mesmo. Porque Deus dá para nós uma personalidade distinta, que faz a gente ser diferente um dos outros. Né? Existem várias coisas que nos faz diferente um dos outros. Né? A íris nos nossos olhos, a impressão digital e a nossa personalidade. Não existe duas personalidades iguais. Os gêmeos univitelinos, os gêmeos idênticos, não têm a mesma personalidade. Cada um tem uma personalidade diferente, que inclusive é isso que os distingue. Existem muitas teorias sobre personalidade, umas 12 ou 13, mas todas elas concordam com a teoria das 4 personalidades, dos 4 temperamentos. Todas concordam a respeito disso. E a teoria dos 4 temperamentos é a teoria mais antiga que existe. Então, a teoria da personalidade já tem uma teoria cognitiva, tem uma teoria freudiana, tem uma teoria analítica, enfim, não importa a linha que os profissionais da área seguem, mas que todos eles vão concordar que existem os 4 temperamentos, isso sim. E isso é muito importante para a nossa autocompreensão, saber que isso é inato, foi Deus que me deu, que o pecado já fez um estrago nisso que Deus me deu e que eu nasci com aquela personalidade. A minha personalidade não vai mudar nunca. O que pode mudar é o meu caráter, mas a minha personalidade não muda. Tá? E o temperamento no aspecto da personalidade é aquele toque especial, é aquele detalhe dentro da nossa personalidade, da nossa maneira de ser e de agir. Quer dizer, todas as nossas ações passam pelos nossos temperamentos, tá? E o temperamento tem a ver com a nossa afetividade, quer dizer, o que nós sentimos, a nossa atividade, como nós nos mexemos no meio social e a atenção que a gente recebe. Eu não vou entrar num discurso gigante psicológico sobre temperamento, porque também tem várias linhas de interpretação, mas uma coisa que eu nem coloquei aqui, mas eu vou falar. Essa questão da atenção influencia, inclusive, a nossa maneira de sermos fisicamente. Para você ver como é que o temperamento é algo importante no nosso físico.
né, de como eu me enxergo fisicamente. Quando eu olho para o espelho, passa pelo meu temperamento. É muito interessante isso. Então, é muito importante a gente ter essa noção do temperamento e o que Deus faz. Vocês chegaram agora, em relação a essa árvore, a gente, né, é um ditado: pau que nasce torto, morre torto. Vamos ver se o pau que nasce torto, morre torto mesmo. Tá, eu só vou dar uma lidinha aqui, porque são datas e eu confesso que para data eu não sou, né, não lembro muito não. Mas quem descobre, dá nome, assim, quem descobre e fala sobre a questão dos temperamentos, isso é tão antigo, tão antigo, tão antigo, que foi Hipócrates, que é o pai da medicina moderna. Eu só vou ler a data aqui. Foi de 460 a 370 antes de Cristo. Ele observava que as pessoas agiam de uma maneira estranha e ele trouxe para o âmbito mais científico. Ele falou assim: não, cada ser humano age com uma série de características. Ele não deu, naquela época, o nome de 4 temperamentos, mas ele falou assim: não, isso não é atribuído ao Deus. Porque ele era um filósofo grego e tudo que acontecia naquela época era porque os deuses estavam mandando maldição e castigando e fazendo sobre a vida das pessoas. E Hipócrates fala assim: não, ele como cientista, ele começa a estudar esses comportamentos falando assim: não, isso não é coisa dos deuses, isso aí não é maldição dos deuses, isso é característica, porque eu conheço uma série de pessoas que têm essa característica. Ah, tem isso aqui, tem isso aqui. Então ele tirou, colocando num patamar científico essa ideia de anomalia. Era chamado de uma anomalia. Por exemplo, uma pessoa que era iracunda ou se irritava com muita facilidade, eles achavam que era uma anomalia da pessoa e que foi um deus qualquer lá que jogou uma maldição em cima da pessoa e a pessoa se irrita com facilidade. Só que eu não sei qual era o padrão de comportamento que eles tinham para achar que aquele comportamento que era o errado. Porque o fleumático que, ó vida, ó céus, ó azar, fica dentro de casa o tempo todo, parado olhando para o teto, é esse o comportamento correto? Né? É esse o temperamento correto? Então, Hipócrates vai e põe isso para um âmbito científico. Depois, Kant é um filósofo alemão, olha o tempo já, em 1798. Quer dizer, diante de Cristo, para 1798, pós-Cristo, ele dá o nome aos 4 temperamentos. E a comunidade cristã, de uma forma geral, aceita essa teoria dos 4 temperamentos muito bem. Inclusive, vê na Bíblia isso muito bem descrito, muito bem revelado. Então, desse tempo, diante de Cristo, de 460 a.C. a 1700 e tanto, se criou um buraco e vários teóricos, inclusive Freud, todo colocando as suas teorias, mas que todos chegaram à conclusão que existem 4 temperamentos básicos, sim. Ok, na verdade, o que acontece? Nós não somos 4 temperamentos só. Eu só sou sanguínea, eu só sou fleumática, eu só sou colérica e eu só sou melancólica. Não. Também se chegou à conclusão que nós somos a combinação de várias coisas. Porque, por exemplo, eu sei qual é o meu temperamento, mas eu me enxergo em outras coisas de outro temperamento radicalmente diferente. E aí a gente vê que tem um que predomina e o outro que completa. Por exemplo, como está ali, sanguíneo puro. O sanguíneo puro, a gente vai ver as características, ele realmente só tem aquilo nele, e ele é 100% as características do sanguíneo. E depois vem, eu imagino sanguíneo com colérico, que pessoa agradável para dizer o contrário, não deve ser, né? Sangue quente puro. E o sanguíneo com fleumático, já viu alguém ser extremamente agitado e tem característica de uma pessoa extremamente quieta, né? E essas são as combinações que existem, né? Colérico puro, colérico sanguíneo, colérico melancólico, fleumático puro, fleumático sanguíneo, fleumático melancólico.
O fleumático e melancólico, gente, parece... Quem é do Brasil sabe, e quem é um pouquinho mais antigo que nem eu, deve ter visto o desenho do Leão da Montanha, que ele ficava, ó dia, ó céus, ó azar. Gente, é o fleumático melancólico, assim. O mundo vai acabar e ele, tá bom, deixa acabar. E o melancólico puro, o melancólico colérico e o melancólico fleumático. Ok, essas combinações são muito interessantes, porque eu particularmente, eu tenho características de um extremo e eu tenho características do outro extremo. É muito interessante na vida do dia a dia da gente como isso se comporta, bem interessante. Eu não vou falar todas as características de cada um, pode botar outra foto, mas eu quero que vocês percebam uma coisa. Vocês veem que na roda de fora são as qualidades. E na roda de dentro são os defeitos, e mais pelo centrinho ali eles botaram umas profissões ligadas. Nós vamos ver isso quando a gente estiver mais falando mais da Bíblia, porque senão a gente ia perder um grande tempo em relação a isso. Mas eu posso dizer assim, um resumo do resumo, que o sanguíneo é expansivo e otimista, mas é irritável e impossível. O fleumático é sonhador, pacífico, dócil, mas ele é preso a hábitos e distante das paixões. O colérico é ambicioso, dominador, tem propensões a reações abruptas e explosivas. Aí eu falei assim, poxa, não botaram uma qualidadezinha, né? Mas tem ali. Ele é energético, ele é prático, ele é eficiente. E o melancólico, ele é nervoso, excitável, tendendo ao pessimismo, ao rancor e à solidão. E vocês vão vendo aí na cabecinha de vocês. Se vocês quiserem, eu posso depois mandar as figuras direto para vocês pelo WhatsApp. Quem de casa quiser, deixa um comentário lá no canal do YouTube, que a gente arruma um jeito de mandar essas figuras. Apesar que essa figura em particular eu tirei da internet, porque é um senso comum, né? É um senso comum, todos concordam, todas as linhas concordam com essa divisão aí. E a tendência da gente é sempre ser lembrado pelas coisas ruins que a gente faz. Então, você vê que o colérico é uma pessoa extremamente eficiente, prática, mas todo mundo vai falar, olha o tempo, nossa, olha o jeito dele ou dela, todo irritadinho, todo explosivo. Ninguém vai ver que a pessoa tem uma energia, que é pau para toda obra. Ninguém vê, gente. A verdade é que você pode até falar, nossa, fulano é dócil. Como é que fulano é dócil? É engraçado que quando eu estava reescrevendo o estudo, eu lembrei de umas pessoas, eu falei, nossa, tem uma pessoa que é 100% assim. Só que aí eu falei assim, poxa, mas às vezes lembram daquilo que ela não tem. Então, qual é a necessidade do que a gente está fazendo aqui? A Bíblia fala que através de Jesus Cristo nós podemos nos transformar. E eu passo a explicar. Mas em primeiro lugar, toda mudança e todo tratamento psicológico, ela tem que ser um desejo pessoal. Não adianta nada quem está assistindo falar, legal, interessante, nossa, que assunto legal. E não pegar aquilo e falar assim, nossa, eu tenho isso de ruim nas minhas características, na minha personalidade, no meu temperamento, e eu não quero mudar, tá bom assim. É a famosa, eu tenho brincado isso no estudo bíblico, aos domingos tem estudo bíblico aqui, e eu tenho brincado falando sobre a síndrome de Gabriela. Quem é velho, brasileiro, mais velho, existia uma música da Gal Costa que era, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, e você sempre assim, Gabriela. É o pau que nasce torto, morre torto. Sou assim mesmo, quiser que as pessoas me aturem. E não é isso que o Senhor nos chama. O Senhor não nos quer vivendo e sendo julgados pelo aquilo que o pecado trouxe para a nossa vida. O Senhor quer que a gente seja transformados pelo Espírito Santo, transformados por Ele. Só que eu só posso ser transformada se eu tiver aceitado ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não existe outro caminho.
Porque ao aceitarmos, ao sermos batizados, nós recebemos o selo do Espírito. Ora, se eu tenho o selo do Espírito, automaticamente é o Espírito Santo que vai passar a agir. E aí em 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É nova criatura. Mas aí eu me converto e continuo com os mesmos defeitos de sempre da minha personalidade. E eu comecei a rir porque, como eu falei, eu sei qual é o meu. Eu falei assim, Adriane, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas por outro lado eu falei assim, nossa, quanta coisa já mudou, porque era para ser isso mesmo. A nova criatura, ela entra num processo da ação do Espírito Santo sobre a vida dela. E aí, quando eu permito que o Espírito Santo me guie, eu automaticamente vou começar sendo queimada pelo sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, e começando a ser limpa. E o que Deus faz? Ele sobressai aquilo que Ele criou de bom no nosso temperamento, e nós vamos tendo capacidade de dominar aquilo que não é bom. Porque deixemos claro, não vai sumir da minha vida eu ser explosivo ou não. Não vai sumir, cabe a mim dominar. Eu sou influenciada pelo meio, eu vivo numa sociedade, isso me é inato, mas cabe a mim dominar. Existem 2 caminhos, um que é eficiente, você pode fazer terapia e colocar tudo diante do terapeuta e vai te ajudar, vai ser eficiente. Mas transformar é só através do Espírito Santo. Por que eu estou insistindo nisso? Porque a parte ruim do nosso temperamento muitas vezes trava a nossa vida, trava as nossas relações. Eu tinha um tio, que ele morreu tem uns meses. O meu tio era completamente colérico com sanguíneo. Pensa num homem brabo. Pensa num alagoanozinho brabo. Muito brabo. Ele tinha algumas outras características, ele era um tio muito dócil. Ele amava muito os sobrinhos. E a gente não entendia como é que aquela pessoa que amava tanto os sobrinhos, tão dócil, ele não parava em emprego nenhum, gente. Ele foi garçom no Copacabana Palace, ganhava uma fortuna. Conheceu um monte de artistas, de vez em quando ele falava assim, conheci fulano de tal. E ele não ficava em emprego algum, porque era só, quando aquele negócio, é só pisar no dedinho mindinho do homem, o homem, saía do emprego. Aí ia para outro canto, saía do emprego. E isso, gente, trava a vida, porque não é essa vida que Deus tem. A abundante vida que a Bíblia fala começa aqui e vai acabar lá no céu. É um processo. E Deus vai nos dando meios para que a nossa vida vá se transformando e a gente possa mentalmente, fisicamente e nas nossas ações começarmos a ter uma vida abundante. Tá bom? Enfim, agora eu queria... eu não botei, eu quero que vocês se fixem nesse versículo, mas em Romanos 6 diz assim, Romanos 6, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte. Então, quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, eu morri. Quando eu me batizei, morri. Ora, se eu morri, a Adriane morreu toda ali, inclusive meu temperamento. A minha maneira de ser. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida. Aí eu renasci com Cristo e Deus me manteve a minha personalidade. Só que o que vai acontecer? Eu vou andar no meu dia a dia como Cristo andou. Deus nos criou imagem e semelhança dele. Uma das coisas semelhantes é que nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. Na psicologia a gente diz id, ego e superego. A relação
Eu não vou explanar sobre id, ego e superego, apesar que ego é uma coisa que todo mundo conhece, mas o superego são as leis sociais que me influenciam e que regem a minha vida. Então, essa combinação, que é a semelhança da Trindade de Cristo, né, da Trindade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é onde Deus vai, no meu ego, mexer na minha personalidade, se eu permitir que o Espírito Santo me modifique, e eu, com a mesma personalidade de quando eu morri, eu ressuscite em novidade de vida, e eu passe a andar. Então, essa desculpa da síndrome de Gabriela, para quem é cristão, não cola, a não ser o cristão que não está afim que o Espírito Santo haja na sua vida. Está ali na sua vidinha, né? Tá ruim, mas tá tudo bem, vou empurrando com a barriga. Eu já ouvi muito isso, já ouvi aqui, só si mesmo, só si mesmo, só si mesmo. Gente, ok, realmente nós somos, né? Não fez mágica e de repente eu morri. Eu tenho um pouco do melancólico, a segunda tendência é o melancólico. Eu não morri melancólica e renasci outra coisa, eu renasci melancólica, mas o melancólico tem características muito boas, muito boas. Eu não quero a parte ruim do melancólico na minha vida. Eu não quero a depressão do melancólico da minha vida, eu não quero isso. Mas se eu sei que existe isto errado na minha vida, eu vou submeter isso diante de Deus. Espírito Santo, eu não quero ser assim, mas cabe a mim dominar. Quando eu vejo que o negócio está meio esquisito, porque a minha conversão, isso é um pequeno testemunho, se deu ali na adolescência, muito porque eu era muito melancólica. E foi ali que Deus foi agir na minha vida. Porque eu, com 13 anos, achei que eu tentei me matar. Eu acho que eu não ia me matar coisa nenhuma, mas na época eu acreditei que eu ia me matar. Então é nisso que Deus tem que agir na minha vida todo dia, porque o diabo é sujo, vai apontar, vai mostrar. Logo, o que é de ruim, se eu tenho conhecimento do lado ruim, é isso que eu vou apresentar ao Senhor. E eu vou sendo transformada para ter o caráter de Cristo. Cristo explodiu, mas ele era colérico? Não. Mas ele teve um momento ali de, não vai fazer da minha casa uma bagunça, não. Então não é que, por exemplo, uma pessoa colérica nunca mais vai explodir. Mas por que ela vai explodir? Em que ocasião? De que maneira? Porque existem maneiras e maneiras de falar assim, não gosto disso. Ou eu posso ser educada, falar, não quero isso, não gosto disso, que eu não estou achando a situação legal, meu temperamento, ou eu virar uma estúpida, falar palavrão, nunca mais olhar para a cara das pessoas. É o outro lado da mesma coisa, do mesmo temperamento. Jair, põe a outra foto para mim. Por favor. E agora a gente vai passar propriamente dito para o que a Bíblia fala. O que vocês acham que é isso aí? Não sei se em casa está dando para ver direitinho. É um carpinteiro. Então, para o pau torto, para a madeira torta, existe conserto. Jesus é o carpinteiro. Aleluia. Jesus é o carpinteiro. E, gente, aquilo ali é um formão, uma plaina. Formão é o outro que é uma plaina. Aí o Rogério até falou, meu marido, para vocês que estão em casa, o pastor Rogério, que imagina como não deve doer na madeira, passar aquilo e raspar. Eu falei, Rogério, madeira não tem sentimento, mas se a gente trouxer para nós, imagina cada vez que ele tira uma lasca da vida da gente, tira uma coisa ali do nosso temperamento, não é uma coisa fácil. O carpinteiro, se algum carpinteiro estiver assistindo, se eu estiver errado, escreve lá, você falou besteira. Ele também põe força dele ali, põe força dele nesse agir sobre a madeira. E você vê que essas madeiras ali é cheia de buraquinho, quer dizer, não é uma madeira perfeita. E não é uma madeira que serve para nada, a não ser para jogar, de repente, para queimar, né? E tem madeira que nem é boa para botar em lareira para queimar, para fazer fogueira. Mas você vê que é uma madeira muito
irregular. E ali ao redor já tem vários pedacinhos fora. Deus faz isso com a gente a vida inteira. A vida inteira. E nós vamos lá agora para a Bíblia. Eu me diverti muito toda vez, porque não é a primeira vez que eu dou esse estudo, lá em Portugal eu já dei, só que era só um encontro de mulheres, né? E eu ria muito, porque eu vi as pessoas ouvindo, que agora vai ser mais explicado dentro da personalidade de cada um, dentro do temperamento desses exemplos aqui, as pessoas rindo, porque se identificando. Então vamos lá, o primeiro exemplo é o sanguíneo Pedro. Gente, eu acho que ninguém que lê a Bíblia, ou já ouviu história bíblica, ou até que não conhece a Bíblia, você que está ouvindo em casa e não é cristão, já ouviu falar de Pedro. Que Pedro nem pensava para falar quando veio, falava. E Pedro pegou a espada, atirou a orelha do soldado que foi prender Jesus. Que Pedro assim, não, Jesus, nada disso, o senhor não vai morrer, não vai acontecer. Gente, Pedro era uma figura. Ele é um sanguíneo daquele assim, total. Então vamos lá, o sanguíneo é totalmente extrovertido, impulsivo, transparente e de sangue quente. A gente é a italianada, né? Eu posso falar da italianada, não é um preconceito, porque a minha família é italiana, a minha ascendência é italiana. Mas ele também é muito medroso. Ele também é muito medroso. Por quê? Ele não quer se expor. Não, vamos fazer, vamos acontecer. Mas na hora que a coisa está começando a dar errado, ele é o primeiro a partir em retirada. Ele é uma pessoa medrosa. Toda vez que um sanguíneo não sabe o que fazer, ele fala demais. Ele fala sem parar. Pedro era assim, gente, se você vê, quando você lê a Bíblia, Pedro era o que mais falava. Você já reparou que até o aparecimento de Paulo, propriamente dito, que depois de Paulo, muitas cartas são escritas por Paulo, gente, era Pedro falando, que não acabava mais. E Jesus repreendendo ele, né? Era ele falar demais e Jesus repreendendo ele. Era quando ele quis andar sobre as águas, exemplo do medo. Ele começou a andar sobre as águas, quando ele olhou, aí ele afundou. Medroso, ele teve medo, afundou. Mas ele falou, Jesus, eu vou aí. Jesus, não vai acontecer isso não. Nossa, eu vou te seguir pro resto da vida. E ele foi o primeiro, na hora que apertou a perseguição em relação aos discípulos de Jesus, ele falou assim, conheço Jesus não. Medroso, gente, medroso. Mas também eles são muito amáveis. A gente vê isso que depois que Jesus ressuscita, ele fala, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Aí ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E realmente Pedro amava. Com aquele jeitão todo bruto, ele amava o Senhor Jesus. Tem uma passagem que é linda, que ele fala assim, para onde eu irei, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. É uma forma amável, quer dizer, você vê um cara explosivo, e eu vejo isso, a minha família é muito abraçar, todo mundo briga, mas todo mundo tá junto, quer dizer, tem essa coisa de um lado e do outro, e por outro lado eles são muito amáveis, quando acontece alguma coisa com alguém, tá todo mundo preocupado. E eles são 100% coração, as emoções realmente tá tudo aqui, não passa por nada aqui no cérebro para ele pensar, não vou agir assim não, é melhor não fazer isso não, não existe filtro. É o que a gente chama na psicologia do id, né? O id são os nossos instintos. Tudo que vem, a gente põe para fora. É que nem criança, né? A criança não tem ainda, está começando nas regras da vida, da sociedade, ela faz e está feito. O sanguíneo é meio assim. Só que com a descida do Espírito Santo em Atos, algo mudou na vida de Pedro. Porque Deus derramou poder, derramou o Espírito Santo naquele grupo e ele muda radicalmente. É nisso que está ali na vida de Pedro. O que acontece com Pedro? Pedro passou a ser um homem que pensava, principalmente. Pedro passou a ser um homem
que ponderava. 2 ocasiões isso aconteceu. Ele teve um sonho dado por Deus sobre as comidas que os judeus eram proibidos comer. Aí vem a personalidade dele, vou comer isso não, que isso é imundo. Aí Deus fala para ele, não, aquilo que eu santifiquei, você está santificado. E ele fala o quê? Ok. E aí ele vai para a casa do centurião, quando ele foi chamado, e tem toda a parte histórica. O que eu quero dizer com esse ok que ele deu, que não foi bem essas palavras, né? Esse ok que ele deu para Deus. Ele ia argumentar com Deus, se fosse antes do Espírito Santo, eu não vou comer porque as leis de Moisés não permitem, não vou comer, não adianta que eu não vou comer. E ele falou assim, ele acatou, porque o temperamento dele já estava sendo moldado pelo Espírito, e ele acata. A outra vez, ele está preso, ele vai ser levado preso, ele dessa vez não socou ninguém, ele não brigou com ninguém, ele não xingou ninguém, ele não cortou a orelha de ninguém. Ele foi preso. Não levaram preso. Você vê que ele vai para a cadeia e é preso. E ele está amarrado ali, e as pessoas orando por ele, e ele é solto e ele volta. Você não vê em momento nenhum uma atitude do sanguíneo Pedro. Ele estava preso ali, gente, ele podia estar esbofeteando aqueles... tentando se soltar daquelas algemas, não, e ele não tem. E a outra foi o primeiro concílio da igreja, que se reuniu Paulo, Tiago e ele, outros apóstolos, para discutir se os novos convertidos, os gentios, aqueles que não eram judeus, né, que não viviam sobre a lei de Moisés, se eles deviam se circuncidar ou não. O antigo Pedro ia falar assim, quero saber de conversa não. O negócio é o seguinte, lá na lei de Moisés está escrito que a gente tem que ir lá se circuncidar, acabou, é todo mundo. E não, existe um concílio ali, os ânimos cresceram ali um pouco, mas houve um acordo. Foi Tiago que falou assim, não, vamos fazer assim. E o próprio Pedro falou assim, não, vai botar um peso na vida deles. E eles chegaram a um acordo. Foi considerado o primeiro concílio. Concílio é a primeira reunião para se resolver alguma coisa da igreja, que eles foram resolver esse assunto com Paulo, que Paulo é colérico, eu já vou falar sobre Paulo, e Paulo é colérico. Isso foi resolvido. E Pedro passa a ser um pregador. O Espírito Santo, que é aquela plana ali, aquela forma, aquela plana ali, na vida da pessoa é tão tremendo que o linguajar de Pedro mudou. Ele devia ser um homem de boca suja, um pescador, um homem simples, e ele prega de uma tal maneira que eles falam assim, mas esse aí não é Pedro, o pescador? Olha como ele está. Ele parecia um erudito, um homem estudado, um doutor das letras. Mas Espírito Santo moldando o temperamento de Pedro. Outro personagem maravilhoso que é aí o que uma pessoa colérica, eu já ia pulando isso, se torna sábio, alegre, humilde, amoroso, persistente, paciente, amável, um homem de fé e uma pessoa madura. Um homem ou uma mulher de fé, né? Ou uma pessoa madura. Aquele imaturo do Pedro se torna um pregador da palavra de Deus maduro. O colérico Paulo. Os coléricos, né, são ativistas práticos. Paulo era considerado um terrorista. Ele matava em nome de Deus. E ele era prático. Olha, mano, me dá as cartas que eu vou atrás daquele povo todinho do caminho e que vão prender as mulheres, crianças, eu não quero saber. Ele era um homem completamente ativista e prático. Obstinado, Paulo realmente levou muitos e matou muitos do caminho, quer dizer, como ele fala, da seita do Nazareno. Ele persistiu, ele estava achando que ele estava servindo a Deus. Ele é muito autossuficiente, genioso, dinâmico, mas é um líder nato. E as pessoas, aí foi quando eu ri, amam ou detestam. Não tem meio termo para quem é colérico. Ou as pessoas gostam dele, ou as pessoas detestam ele. Gente, isso é muito chato, porque a maioria das pessoas detestam os coléricos. Para você amar um colérico, você tem que entender muito
da personalidade daquela pessoa e aceitar ele como ele é. Mas na maioria das vezes, os coléricos são todos detestáveis, mas são muito otimistas. Para ele não tem hora ruim. E é muito interessante que quando Saulo tem um encontro com Cristo, que é aquela ordem, primeiro eu preciso ter um encontro com Cristo para depois o Espírito Santo começar a mudar a minha vida, porque o nome Saulo significava desejável. Ele era um homem desejável. Nossa, porque vem de Saul, né? Saulo vem do nome Saul. Então ele era o cara estudioso, com PhD, com doutorado, com mestrado, com pós-graduação. Ele era o cara, o desejado. Quem não gostaria de ter Paulo na sua assembleia para estar dando um estudo? Só que aí, quando ele tem um encontro com Cristo, Jesus fala assim, vou mudar seu nome. Seu nome vai ser Paulo. E o Paulo significa humilde, pequeno. Quando tem dois Paulos numa família, ele é pequeno. Quem se chama Paulo e o outro Paulo, um é considerado menor do que o outro. Ele, de o grande desejado, ele vira o humilde. Gente, se isso não é uma transformação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nada mais é. Muito difícil um colérico, por conta própria, falar assim, não, agora eu vou ser uma pessoa humilde, calminha. Não rola, não acontece. O temperamento explosivo do colérico, ele é muito predominante. Só que aí Paulo, a partir da conversão dele, ele passa a viver totalmente. Gente, totalmente. Se ele vai viajar, ele perguntava ao Espírito Santo. Se o que ele ia pregar, ele perguntava ao Espírito Santo. O que ele ia fazer. Volto a dizer, nesse concílio ele está presente e a coisa ser boa. Onde a gente vê que é um processo a transformação. Paulo, quando ele briga com Barnabé e Barnabé vai embora. Ele briga com João Marcos e João Marcos, ele não quer saber de João Marcos nem de Barnabé mais. Só que aí o que acontece lá na frente? Ele fala, porque aí ele já deu tempo de Jesus ali, do Espírito Santo, trabalhar na vida dele, deu muito tempo, ele fala assim, chama lá o João Marcos, ele me é útil. Aquele que ele não queria saber antes, ele me é útil. Ele foi sendo transformado nessas características ruins do temperamento colérico dele. Um outro exemplo é que ele foi transformado, ele estava cantando, gente. Estava cantando, foi preso, estava cantando. O Senhor, para ele, morrer era lucro, mas ele queria fazer a obra. Ele não queria ser mais o cara aparecendo com cartas humanas para fazer. Ele queria só servir. Só servir. O colérico transformado, ele passa a ser humilde, amoroso, ele passa a ter compaixão, ele é caloroso, ele passa a ter paz em qualquer circunstância, ele passa a se preocupar com os outros, ele passa a ser manso, cheio de fé e totalmente dependente do Senhor. Como que um colérico é manso? Gente, isso é impossível. A gente até, naturalmente, a gente até se contém em algumas circunstâncias, mas transformado numa pessoa mansa, só o Espírito Santo. Em Filipenses 3, versículo 13 e 14, diz assim, Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não interessa mais Paulo, interessa Jesus. Interessa a obra e o céu. Aleluia. Isso para o colérico, gente, é impossível, humanamente falando. Vamos para o melancólico Moisés, e eu fiz questão, que eu falei assim, gente, todo mundo acha que o melancólico é uma pessoa assim devagar, quase parando. A galera os personagens bíblicos, a galera da Bíblia que era melancólica, eu falei, uau! Moisés, Jacó, Salomão, Isaías, Elias, Eliseu, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Obadias, Jonas, João Batista,
João, irmão de Tiago, e Tomé. Todo mundo era melancólico. E João tem uma característica, ele era chamado filho do trovão, ele não queria saber, ele queria que Jesus matasse todo mundo que não aceitou a palavra de Deus. Manda o céu, mata todo mundo. Aí Jesus, opa, não é assim. Era o processo de transformação. Aí você vê as cartas dele, ele, filhinhos, queridos, amores da minha vida, ou coisinhas fofas do pai. Ele se torna uma pessoa delicada e carinhosa. Transformação do Senhor. Mas a gente vai se firmar aqui em Moisés. O melancólico, ele é assim, um temperamento muito tremendo. Ele experimenta toda a carga de emoção. Ele é uma pessoa que absorve tudo. Tristeza, alegria. Ele é aquele absorvente de emoções. Tá? Eles se entregam muito a pensamentos negativos. Eles são pessimistas. É a tendência de ser pessimista. São geniosos, mas muito talentosos. Perfeccionistas, sensíveis, mas são amigos fiéis. Críticos, egocêntricos. Tem uma flutuação de humor, quer dizer, para nós mulheres ainda pega isso, porque uma mulher melancólica ainda tem a flutuação natural do nosso hormonal, ainda tem a flutuação de humor do nosso temperamento. E tem um complexo de inferioridade. As críticas podem desmotivar. O medo de ser rejeitado é tão grande que eles preferem não fazer, preferem não estar aparecendo. São extremamente indecisos, têm uma raiva reprimida, uma ira reprimida, porque se eles colocarem para fora o que sentem, eles têm medo de ser rejeitados. E tem a tendência à depressão. Só que assim, com o Espírito Santo agindo, o que Moisés fazia? Moisés, a primeira coisa que ele chegou para Deus, falou, não, Deus, eu não sei falar não quero não, deixa eu quieto aqui no meu canto, não quero não. Por quê? Moisés tinha medo de ser rejeitado. Se ele chegasse lá na frente de Faraó e o Faraó fizesse acontecesse. Só que aí ele tem um encontro com o Senhor no Velho Testamento, né? Na sarça ardente, o Espírito de Deus estava ali. E a partir de então, Moisés vai falar com o Faraó e enfrenta tudo. Guiou um povo, 3 milhões de pessoas. Gente, um grupo pequeno já é complicado. Imagina 3 milhões de pessoas num deserto, com calor, reclamando no ouvido do homem. E ele guiou. Ele se irou 2 vezes, uma que ele fendeu a rocha, bateu com o cajado na rocha, e quando ele quebrou as tábuas da lei. E ele foi repreendido pelo Senhor. Era o processo dele, da lâmina ali, de passar o formão lá nele. E com isso, com o Espírito Santo, eles se tornam pregadores eficazes. Moisés falava para todos, ele se tornou um senhor líder. Ninguém tem dúvida da liderança de Moisés. E eles também se tornam totalmente dependentes. Tem uma passagem que, para mim, a minha passagem, se não a mais preferida, uma das mais preferidas, que está em Êxodo capítulo 33, que ele fala assim, Senhor, se tu não fores comigo, eu não me manda ir, eu não irei, eu vou ficar aqui. Ele era totalmente dependente de Deus, porque senão o melancólico não sai do lugar, tá? Ele consegue vencer os traços negativos por causa dessa dependência. Então aquilo que eles eram egocêntricos deixam de ser, eles passam a se preocupar mais com as pessoas, aquilo que ele tinha medo, ele deixa de ter medo, a autoestima dele é colocada no patamar certo pelo Espírito Santo. Não, você é capaz, mas sem botar aqui em cima, opa, eu sou capaz. Não, você é capaz porque você é dependente de mim. Então Deus coloca, o Espírito Santo coloca o melancólico na posição certa que ele tem que ser. E ele passa a ser outra pessoa. Aí quando vem bater a depressão, ele fala assim, não, eu tenho um Senhor que morreu por mim na cruz, que me salvou, que está agindo todo dia na minha vida, que me ama, que operou milagres e que está
reservando um lugar para mim, já está lá o meu lugar no céu. Isso não nos deixa cair em depressão. Eu sei que a depressão é um assunto muito complexo, muito, muito complexo, mas ela sendo devidamente tratada, sim, pela ciência, mas tratada biblicamente, nós vencemos a depressão. Aleluia. Tá. E por último, já para terminar, o fleumático Abraão. Eu ri um bocado. Outros fleumáticos da Bíblia: Noé, Samuel, Daniel, José, marido de Maria, e vocês vão entender por quê, Filipe e Tiago. Esses são os mais fáceis de conviver, são os docinhos de coco, assim, super tranquilinhos de se conviver. Por quê? Porque eles são calmos, vê se vocês lembram de alguém, porque eles são calmos, sossegados, têm senso de humor, são os Misters ou Misses Simpatia, são simpáticos, agradáveis, trabalham bem em equipe, são eficientes, práticos, um pouco introvertidos, mas gostam de paz, são pacificadores. Mas aí vem, eles não têm motivação para fazer nada, gente. Deixa o mundo cair, acabar em sorvete que está tudo bem. Eles não querem nada com nada. Mas quando a gente põe lenha, empurra, são motivados, eles se tornam líderes maravilhosos. Por quê? Eles vão se tornar líderes que não criam conflito. Porque eles têm esse temperamento mais dócil. Eles não criam conflito, eles vão se tornar excelentes líderes, mas tem que ser motivados. Se alguém não chegar aí, bora, pra frente, vamos fazer, vamos não sei o quê, vamos ter encontro de mulher, vamos ter não sei o quê, vamos não sei o quê, vamos. Aí eles vão e se tornam líderes eficazes. Eles também são muito indecisos e são avarentos, medrosos. E os homens, a tendência dos homens, foi aqui que eu ri, a tendência dos homens fleumáticos é serem dominados pelas suas esposas. Porque aí a esposa faz, sabe? A esposa manda. Pode até dizer que não manda, mas manda. No frigir dos ovos, ali no dia a dia, é ela que decide as coisas, ela que resolve. Porque eles ficam ali, são pessoas que demoram a tomar uma decisão, demoram a fazer alguma coisa. Aí vai alguém faz no lugar dele, vou fazer por causa de quê? Bom, fulano faz. A ciclana faz. Qual é o exemplo de Abraão para isso? Deus falou com quem? Foi com ele. Você vai ter um filho. O negócio estava demorando. O que Sara fez? Bora arrumar um jeitinho para esse filho nascer. E o que aí Abraão fez? Minha mulher teve uma ideia jóia. Manda aí a serva. E olha o rolo que está até hoje na humanidade por causa dessa decisão maravilhosa de Dona Sara. Por que Abraão falou assim? Não, Deus falou que eu ia ter filho de você. Tá demorando pra caramba? Bora esperar, Deus mandou, bora esperar. Mas os homens fleumáticos têm a tendência, os homens casados fleumáticos têm a tendência das mulheres acabarem tomando a frente, porque eles precisam, as pessoas fleumáticas precisam desse tipo de motivação, de alguém motivar, porque eles são zero motivação, tá? São acomodados. Só que quando eles são motivados, eu volto a dizer, eles se tornam líderes muito capazes. Eles não se oferecem para ser líder. Você não vai ver nunca um fleumático falar assim, não, eu gostaria de ser. Não, eu gostaria de fazer. Não, mas se alguém falar assim, olha, eu vejo em você uma liderança, vai lá e faz. Estou aqui. Pessoas transformadas pelo Espírito, porque quem não é transformado pelo Espírito não vai querer nunca assumir uma liderança. Se Deus não tivesse aparecido para Abraão, ele ia viver a vidinha dele. Um homem rico, o sobrinhozinho dele, cheio de gato. A mulher dele não tinha filho, tá bom. Vou morrer mesmo daqui a pouco. Minha mulher não tem filho, tá bom. A vida dele só mudou o dia que ele teve um encontro com Deus. Que Deus veio falar para ele. E ele passa a ser um homem tão dependente do Senhor que ele passou a confiar 100% do Senhor. Ele saiu da terra dele, da parentela dele, sem saber para onde ia. Mas ele confiava no Senhor. Ele ia matar Isaac. Mas ele falou assim, olha, nós vamos voltar.
porque ele acreditava que se ele matasse Isaac, o Senhor Deus ia ressuscitar Isaac. Então, as pessoas fleumáticas, quando confiam no Senhor, eles passam a ser motivados da maneira certa. Eles passam a ser pessoas capazes, eles passam a ouvir plenamente o Senhor. Nunca são exibicionistas, são servos eficientes, bem-humorados, e eles têm uma facilidade natural de se autodominar. Só que com o Espírito Santo fica muito mais fácil eles serem transformados. E uma coisa maravilhosa, eles possuem visão. Eles conseguem enxergar em Deus aquilo que Deus quer. O fleumático é assim. Ele não perde o foco na pessoa de Deus. Ele não perde o foco na pessoa de Deus. Ok? E eles conseguem ser muito leais, como eles são. Aí é o lado positivo sobressaindo, né? Abraão era um homem muito leal, tanto que quando ia acontecer Sodoma e Gomorra, ele falou: Senhor, vai lá tirar meu sobrinho. Olha, se tiver 100, se tiver 50, se tiver um... lembra do meu sobrinho? Tira ele de lá. Os fleumáticos são muito leais. Aí, para fechar essa parte do temperamento, de repente vocês falam assim: ué, mas eu me identifiquei muito com isso aqui, mas me identifiquei com isso, me identifiquei com isso. Nós não... São poucas as pessoas que são puras num temperamento. Normalmente nós temos um que sobressai e o outro que sobressai um pouco abaixo. Mas uma característica aqui, uma característica ali, sim, a gente pode ter, mas não significa que isso nos define. O que nos define são as duas que sobressaem mais. Mas o que eu quero dizer é que Deus quer nos transformar, gente. Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Deus tem um plano maravilhoso, uma vida abundante, aqui, que começa aqui. E vida abundante não é ter dinheiro no bolso. Vida abundante é viver de glória em glória. Vida abundante é ser transformados pelo Senhor. Vida abundante é eu ter uma fé inabalável. Isso é que é vida abundante, porque o resto tudo vai ficar para trás. Isso que é ter vida abundante. Mas a gente tem que... Eis-me aqui, Senhor, me transforma. E outra, Zério, pode botar a última figura. Ele quer nos usar. Para que nós nascemos? Para que nós nascemos, gente? Para cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Quem diria que daquela árvore ia sair essa bombonière tão linda? Foi alguma árvore que deu madeira, que foi moldada, que foi lapidada, que ficou brilhando e virou essa linda bombonière. O propósito de Deus é que nós tenhamos utilidade um para os outros. Utilidade no reino, que a gente brilhe. Você vê que ela está bem brilhosinha, porque Ele deu brilho nessa madeira, que a gente brilhe. Mas não é brilho no ego, não, gente. Para iluminar a vida dos outros. Eu tenho que ser luz na vida de quem está aí. E ter uma utilidade. Isso, por acaso, é uma bombonière. Eu achei essa bombonière linda. Uma utilidade. Deus vai pegar, o Espírito Santo vai pegar, vai realçar as nossas qualidades e vai obscurecer os nossos defeitos. Junto comigo, que o Espírito Santo, que é aquele que anda, em Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Quando o colérico quiser dar uma velha, como se diz no Brasil, uma velha patada, se eu estiver ali na comunhão com o Espírito Santo, eu mordo a minha língua. Eu engolo e falo: ó Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Isso não vai edificar ninguém. Isso não vai ser produtivo para ninguém. E Deus deu um propósito para cada um aqui. Um caminho para cada um. Um jeito de lidar no reino de Deus para cada um. Tá? Ele nos dá uma nova natureza, um novo significado, uma nova identidade e um novo propósito. Eu não vivo mais para ganhar, para ter casa, ter filho, ter os meus doutorados, os meus, sei lá mais o quê. Não, o meu propósito agora é
o Senhor, o reino de Deus. E o que vier a mais, que Deus me permitir, por isso que quando eu me apresentei eu falei isso, se a minha faculdade, que Deus permitiu eu fazer, vai ser usada para o reino de Deus. Vamos lá, um TI. Mas como é que o TI vai ser usado para o reino de Deus? No seu ambiente de trabalho. Ele é técnico de alguma coisa, ele age com o computador, ele não vai pregar para o computador. Ou então vai ensinar o pastor da igreja ou a irmã da igreja a usar o computador para o reino. Todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem um propósito. E nós somos feitos criatura. Não, nós éramos criatura, passamos a ser filhos, imagem e semelhança dele. Então, Deus não tem nada de errado. Deus não tem nada de errado, eu passo a ser imagem e semelhança dele. Co-herdeiros com Cristo, gente. É uma transformação muito grande. E tudo começa lá no sacrifício de Jesus na cruz, na dependência, na negação de nós mesmos. Esse é o primeiro passo. Eu quero ser transformado, então eu estou me negando para entregar a minha vida, o senhorio da minha vida ao Senhor Jesus e sermos totalmente sermos totalmente dependentes de Deus. E eu vou ler o último versículo para a gente orar, que está em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Amém? Amém. E é isso que eu quero dizer também para você dentro de casa. Se você não conhece o Senhor Jesus, não existe outro caminho para a sua vida. Não existe outro caminho para a vida de nenhum ser humano, a não ser através de Jesus Cristo. E se deixar, se permita ser transformado. Gente, se permitam. Não vivam aquela vidinha do... Eu sou assim mesmo, é meu temperamento, sou explosiva, sou calmo demais, não tenho expediente. Não, se permitam, vocês vão viver tantas coisas maravilhosas no Senhor, vocês vão poder fazer tantas coisas maravilhosas no Senhor, sem o peso do orgulho no seu coração, sabe? Sem esse peso que Paulo tinha, que era ser o máximo. Não. Senhor, tudo é teu, eu sou para a tua glória. Isso também te traz muita paz, porque você é dependente do Todo-Poderoso. Então, tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. Então, eu convido vocês agora a fechar os olhos, para a gente orar, para vocês se entregarem, para quem conhece a Cristo, se deixarem serem transformados pelo Espírito Santo. Para quem não conhecem a Cristo ainda, queiram se entregar ao Senhor. Se ajoelhe na sua casa, ou se você não pode se ajoelhar, você feche os seus olhos e ore agora comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, e agradeço pelo sacrifício na cruz. Eu reconheço o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, como Filho de Deus, como aquele que veio em carne e que passa a habitar dentro de mim, que me salva pela graça, que é um favor imerecido, Senhor. Então, neste momento, eu me entrego a Ti, Senhor, e quero ser transformado dia após dia por Ti. Assim como nós que já conhecemos a Ti, Senhor, mais uma vez entregamos o senhorio das nossas vidas a Ti. Venha, Espírito Santo, sobre nós, venha sobre a nossa vida, venha sobre os nossos temperamentos, ajuda-nos a acabar com o lado ruim dos nossos temperamentos, Senhor, e que o lado bom dos nossos temperamentos sejam para a glória do Senhor, Senhor. Transforma-nos, nos convence, Espírito Santo, da necessidade de transformação. Jesus, Tu estás às portas, Tu estás há pouco tempo da Sua volta, Senhor. Que haja salvação no nosso meio, que haja transformação no nosso meio, que nós venhamos a ter o Teu caráter, Cristo, que nós possamos ser pessoas fiéis a Ti, fiéis aos nossos irmãos, servos sendo utilizados
para a glória do Senhor Jesus e para o crescimento do reino. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus.